Agora que nós já falamos do pior estilo parental, o negligente, nós iremos para os intermediários, nomeadamente o autoritário e o permissivo. Ambos são melhores de alguma forma do que o estilo negligente, porém ambos também têm suas falhas, sendo, em pelo menos um sentido, tão ruim quanto ou até mesmo piores do que o negligente. Uma vantagem de falar sobre esses dois estilos parentais é que, como eles têm pelo menos um ponto de referência, nós vamos perceber que as tendências do que pode acontecer com a criança, com o adolescente, com esse futuro adulto, vão ser muito mais claras do que no estilo negligente. Ou seja, o leque de possibilidades positivas e negativas geralmente tende a diminuir e a ficar um pouco mais claro. Hoje, especificamente, nós vamos estar falando sobre o estilo parental permissivo. E, basicamente, ele é um estilo marcado por uma alta responsividade por parte dos cuidadores, mas, ao mesmo tempo, um baixo grau de exigência. Se vocês querem uma maneira fácil de compreender em pouquíssimas palavras, é só pensar naquela ideia que tem sido muito criticada em vários lugares, na mídia, na internet, por pessoas mais velhas, por especialistas, né, em todos os lugares, que é aquela ideia de o filho ou a filha é o rei ou a rainha da casa. Ele manda nos pais, ela manda nos cuidadores. Então, esse estilo de parentalidade é um estilo muito claro de uma parentalidade permissiva. E, basicamente, a gente vai perceber que é um estilo, infelizmente, muito difundido na atualidade. Se nós começarmos a voltar muitas décadas, nós vamos ver que ele não era assim tão presente. Mas hoje em dia a gente percebe que é um estilo que tem se alastrado cada vez mais na nossa sociedade, seja a sociedade brasileira, a sociedade ocidental, enfim, nessa nossa sociedade moderna nós vemos muito desse estilo. O que leva um pai ou uma mãe a desenvolver um estilo de parentalidade permissivo pode ser uma entre várias coisas ou uma mistura de fatores. Alguns pais tiveram nos seus pais figuras muito autoritárias. Então nós tivemos uma geração aí de pais na atualidade cujos pais deles eram muito linha duras, punho de ferro, e eles acabaram se sentindo muito mal em várias maneiras com esse tipo de criação. E eles decidiram que queriam corrigir isso com relação à criação dos seus próprios filhos. Só que muitas vezes eles exageram para o outro lado da balança. Outros motivos que também podem ser causa de pais que têm esse estilo permissivo são cuidadores, por exemplo, que trabalham demais e não conseguem passar muito tempo com esses filhos, podem acabar se sentindo culpados, não fazendo muito pelos filhos, então eles acabam perdendo um pouco a mão na criação, querendo dar tudo do bom e do melhor. Outros pais têm uma sensibilidade muito grande a qualquer tipo de sofrimento, a qualquer tipo de angústia que os filhos apresentem, e isso é uma coisa que pode atrapalhar muito na criação. Nós também temos pais que têm medo de serem rejeitados ou abandonados pelos filhos. Então são pais que muitas vezes têm aquele receio de que se eles não derem tudo do bom e do melhor ou satisfazerem todas as necessidades dos filhos, os filhos não vão gostar tanto deles. Eles vão ser abandonados num sentido afetivo. Então o primeiro ponto de uma criação permissiva é que a responsividade está funcionando muito bem, obrigado. A responsividade é alta, ou seja, os pais geralmente estão atentos ou às vezes até hiperatentos às necessidades dessa criança, desse adolescente, e são muito bons em responder a essas demandas, essas necessidades, respeitar os limites desse jovem. Então esse é o lado positivo, e isso é muito bom, vai gerar uma série de fatores protetivos para esse jovem, tanto na criação quanto no futuro. Porém, por outro lado, há uma baixa ou baixíssima, quase nula e às vezes até mesmo nula exigência. Isso quer dizer basicamente que são pais que têm muita dificuldade de dar negativas para os filhos, de impor limites, de impor condições, de ensinar regras, de ensinar respeito e empatia a outras pessoas e a eles mesmos. São pais que podem ter dificuldade de fazer exigências, de ensinar responsabilidade,
de conseguir ensinar bem que esses filhos, esses jovens, têm uma boa interface com o restante do mundo, com o restante das pessoas. E muitas vezes esses pais exageram tanto nisso que eles acabam protegendo os filhos contra as consequências das próprias ações. Por exemplo, se o filho faz algum tipo de comportamento inadequado no colégio, são pais que muitas vezes vão reclamar do colégio, defender o filho contra qualquer tipo de punição, falar como os filhos não estão errados. E isso afasta esses adultos em formação, esses indivíduos, de um aprendizado muito importante, que é que muitas vezes as ações deles têm consequências, e consequências muitas vezes negativas. Não só que os pais não colocam punições, não colocam regras, mas esses pais também podem proteger no mau sentido os seus filhos das regras e das punições naturais do mundo. Filhos de pais que empregam esse modelo permissivo vão acabar inconscientemente, naturalmente, vendo os pais não como modelos ou exemplos de adultos a serem seguidos, mas eles vão acabar, de certa maneira, objetificando esses pais, vendo os seus próprios cuidadores como uma espécie de fonte ou de recurso que tem como único objetivo cumprir as suas necessidades, suprir as suas vontades e seus desejos. E isso é muito perigoso, porque esse comportamento de como ver esses cuidadores acaba sendo feito, ele pode ser generalizado para outras relações, para outras dimensões da sua vida. Por um lado, a alta responsividade por parte dos pais nesse modelo faz com que acabe havendo uma espécie de fator protetivo aí para essa criança, para esse adolescente, não desenvolver ou ter uma tendência muito menor de desenvolver vários transtornos mentais, principalmente os transtornos de humor, como depressão e ansiedade. Isso é muito bom, porque geralmente os pais vão conseguir fazer uma coisa que é fazer esse filho se sentir amado. Então ele vai se sentindo digno de coisas boas, ele vai percebendo que ele tem valor enquanto indivíduo, enquanto ser humano, e isso tende a fazer com que ele tenha uma autoestima muito boa. Às vezes boa até demais, que pode causar alguns problemas. Mas de modo geral, isso é um fator muito positivo e muito necessário na vida de um adulto. Um outro ponto positivo também que esse estilo parental tem com relação ao negligente é que o negligente costuma ter geralmente péssimas notas, um péssimo desempenho escolar. Nesse aqui, a gente vai ver que geralmente o desempenho escolar não é tão péssimo assim. Ele vai ter mais estrutura para fazer os estudos, mas mesmo assim não vai ser muita não. Dificilmente ele vai ser o melhor aluno da sala, dificilmente ele vai ter notas assim muito boas de maneira constante. É bem provável que ele tenha notas medianas para baixo, mas muitas vezes conseguindo passar de ano sem maiores dificuldades, por mais raspando que seja. Mas nós também temos uma série de problemas aí. Esse jovem, esse adulto em formação, provavelmente vai tender a ter uma dificuldade de sentir empatia pelas outras pessoas, porque ele aprendeu com os pais, com os cuidadores, de que os outros não têm os seus próprios desejos, não têm as suas próprias necessidades, não têm os seus próprios limites. Ele apenas é quem merece tudo do bom e do melhor. E ele vai geralmente cobrar isso das outras pessoas e muitas vezes usar as outras pessoas para conseguir isso. Uma outra coisa que pode ser vista muitas vezes desde que ele é criança. Ele pode ter muita dificuldade de trabalhar em grupo e de respeitar os outros. As brincadeiras, por exemplo, têm que ser do jeito dele. Ele sempre tem que fazer as regras. Ele sempre tem que sair como vencedor. Isso vai indo para outras dimensões da vida dele. Ele pode começar a ter dificuldades de fazer trabalhos em grupo, no colégio, na adolescência, na faculdade. Ele pode ter dificuldade de trabalhos em grupo também, quando eles são feitos no mundo do trabalho, numa profissão mais tarde. Uma outra área da vida desse futuro adulto que pode ser muito afetada é na parte dos relacionamentos com amigos, mas principalmente nos relacionamentos amorosos.
Porque esses relacionamentos, principalmente os amorosos, eles são equilibrados em cima de uma linha muito tênue, muito delicada de conseguir satisfazer as necessidades de ambos, ter um respeito mútuo entre as pessoas envolvidas. E a pessoa que muitas vezes é criada no modelo permissivo tem dificuldade de estabelecer essa linha e seguir essa linha. Então, muitas vezes, ele vai fazer com que as coisas pendam para o lado dele. E isso torna se relacionar com uma pessoa assim a longo prazo algo muito trabalhoso, muito custoso, muito difícil. Ele geralmente vai ter uma dificuldade muito grande em exercer uma palavrinha que está tão em voga hoje em dia, que é resiliência. Ele vai ter dificuldade de exercer essa resiliência emocional no momento em que ele recebeu uma negativa, em que ele recebeu um não, no momento em que obstáculos e dificuldades aparecerem diante dele. E se tem uma coisa que a gente pode ter certeza na vida, é de que dificuldades e obstáculos sempre vão estar aparecendo. Geralmente vai fazer com que esse jovem se torne um adulto que desiste muito rápido das coisas também. Um adulto que não se esforça muito, que prefere as coisas, vamos dizer assim, de mão beijada. E que se ele tem que se esforçar, se ele tem que sacrificar, ele provavelmente vai abandonar muito mais rápido do que outras pessoas. Isso faz com que entrar numa faculdade, ou até mesmo permanecer ou procurar um emprego, fique uma coisa muito difícil. Ele também pode acabar desenvolvendo, desde a juventude, vários problemas de conduta, quem sabe dificuldade de estabelecer limites para ele mesmo, ser uma pessoa organizada, ir para coisas perigosas. Essa parte é bem parecida com a questão dos resultados de um estímulo negligente, né? Então ele pode acabar tendo abuso de substâncias, atividades perigosas, enfim, colocando ele mesmo e outras pessoas em risco. Em suma, a gente pode dizer tranquilamente que filhos de cuidadores que utilizaram majoritariamente esse modelo permissivo costumam se tornar indivíduos chatos, arrogantes, egocêntricos. A gente pode falar também mimados muitas vezes. Eles podem se tornar manipuladores, mas pelo menos eles geralmente têm uma autoestima positiva e estão protegidos contra diversos tipos de problemas mentais. Por outro lado, os problemas geralmente vão aparecer quando ele precisa interagir com a sociedade, interagir com as outras pessoas.